Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a força do poder materno como determinante do futuro de um filho. Bora lá? Oi gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a força, do poder materno, continuando aí a explicar um pouquinho sobre os estudos de Laura Gutman, uma psicóloga argentina fantástica que trabalha com a metodologia de biografia humana. Para começar aí nosso vídeo, se você não está inscrito no canal, se inscreve, dá um like, dá uma comentada aí e valoriza o trabalho da gente, tá bom? Pois é, pessoal, a Laura Gutman, ela explica muito bem o quanto um discurso materno é determinante na vida de uma pessoa. Inclusive, ela diz que o nível de maternagem que o indivíduo recebeu determina muito o sucesso dele no futuro. Aí ela conta como ela trabalha com a equipe dela, na Argentina, de uma forma a traçar a biografia das pessoas que vão procurá-la, dos seus consultantes. E aí ela diz que começa perguntando sobre a infância, com perguntas muito simples, para poder identificar como foi que ocorreu aquela infância, e inclusive identificar o que é que a pessoa não lembra. Ela fala da importância dessas lacunas, o que a pessoa não lembra evidencia tanto quanto aquilo que ela lembra. E aí ela dá um exemplo, perguntando, por exemplo, quem te levava para a escola? Quem é que fazia o seu café da manhã? Quem é que te ajudava a fazer os deveres de casa? Alguém contava uma história para você quando você ia dormir? Quem te colocava para dormir? E aí, essas perguntas fazem a pessoa mobilizar respostas, muitas das quais ela nunca tinha procurado na mente. Então, por exemplo, quando ela pergunta para um homem, que quer construir a sua biografia para entender por que ele é do jeito que é hoje, com base no que aconteceu na infância. Muitas pessoas, é muito comum as pessoas falarem: minha infância foi normal, E aí, por exemplo, ela pergunta: quem te levava para a escola? Aí a pessoa responde, por exemplo: ninguém, eu ia sozinha. Você tinha quantos anos? 6 anos. Você morava com sua mãe e seu pai? Sim. Seu pai? Meu pai trabalhava fora. Meu pai era ferreiro. E sua mãe? Minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim. Se sua mãe parou de trabalhar para cuidar de você, por que você ia para a escola sozinha? Então essas perguntas vão começar a fazer a mente da pessoa buscar lacunas que estão lá guardadas, Você gostava de ir para a escola? Você tinha amigos? Você se lembra de alguma professora? Então, digamos, ela dá como exemplo, que o homem, ele fala o seguinte: não, eu não tinha muitos amigos, e alguns meninos, eu era muito sozinho e solitário. Alguns meninos me tratavam mal na escola, por exemplo. E aí, aí a psicóloga pergunta: alguém sabia disso? Não, ninguém sabia. Como é que você tem pais, um pai, uma mãe, tem professora, e ninguém sabia que você sofria? Então, a partir do momento que ninguém nomeia o sofrimento daquele menino, daquela criança, é como se aquele sofrimento não existisse para aquele menino. A própria consciência do menino esconde, guarda aquele sofrimento no lugar que a autora chama de sombra. Então, aquela sombra, o que está escondido ali, vai determinar muita coisa do que aquele menino vai ser no futuro, Porque aquilo que aquele menino sente remete à solidão, remete a desamparo, remete a desamor, remete a descaso, mas ninguém deu nomes. Quem é responsável por dar nomes, As pessoas que cuidam daquela criança. Veja o quanto é importante a nossa responsabilidade enquanto pais e mães, e enquanto professores também. E até vocês, licenciandos, como futuros professores. Olha o nosso papel de dar nomes ao mundo. Olha o quanto aquela criança, ela é inocente, ela não sabe, ela é pura, e a gente precisa tá nomeando as coisas para aquela criança e se preocupando com o que aquela criança sente para poder dar nomes a esses sentimentos,
Aí a Laura Gutman continua dando exemplo, né, de que ela pergunta, vem cá, e onde estava seu pai? Né? E o homem responde, meu pai era um bêbado, ele batia na minha mãe, então eles se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Você já viu seu pai bêbado? Não, eu não vi, eu era muito pequeno. Quem falou isso pra você? A sua mãe. Percebe? Que na mente da criança, quem dá nome às coisas é a mãe, né? Aí Laura conta, digamos que esse menino se tornou um adolescente, começou a descobrir desejo pelo sexo oposto e vai arranjar uma namorada. Que tipo de namorada ele vai arranjar? Né? A própria autora fala, geralmente o menino ele arranja uma namorada à luz da mãe que ele teve. Então uma menina que precisa ser cuidada, uma menina carente, uma menina que precisa de um homem carinhoso e afetuoso para dar esse carinho para ela. Né? Veja o quanto a mãe tem o poder a determinar a vida do filho. Né? Veja o quanto aquele adolescente, aquele homem vai ser fruto do que aconteceu na infância. Né? Veja que esse próprio homem adulto que foi fazer essa consulta psicológica, ele não sabe dar nomes àquilo que a mãe não nomeou. Né? Porque o mundo para ele na infância é o mundo que a mãe ensinou para ele. Então, o papel das mulheres, o papel das mães é um papel fundamental na vida desses filhos, né? Então, o papel de um terapeuta, de um psicólogo, né? A importância de uma terapia para esse jovem ou para esse adulto que esse jovem vai se tornar, é justamente para começar a ajudar aquela pessoa a nomear, dar nomes, coisas que ele não entende, a coisas que ele não nomeou na infância. Né? Porque essas coisas, essas lacunas é que vão determinar a vida dele, né? É que vão impulsioná-lo às suas escolhas, aos caminhos que ele vai tomar. Não que seja determinante, mas influenciará muito. Mas como ser bons pais, né? Que tipo de pais nós temos que ser então? Né? E eu falo isso principalmente para nós que somos pais de filhos que têm deficiência. Né? Pais de filhos autistas, que têm problemas de comportamento. Né? Como é que eu vou ser uma boa mãe? Como é que eu vou ser um bom pai? Né? A própria autora dá uma resposta que eu acho fantástica. Né? Tudo de que essas crianças necessitam são pais e mães que se questionem. Então, se você consegue parar para se autoavaliar, para refletir sobre o que você está fazendo, ou como falar com seu filho, ou como agir, já é um passo enorme na tentativa de não causar erros que podem determinar coisas que serão muito importantes na vida desses filhos. Eu fico imaginando nesse momento de distanciamento social, de quarentena, né, como a gente fala, quantas crianças estão dentro de casa e vivendo com pais que estão perdendo a paciência com elas, né? Muitas vezes sofrendo muita agressividade. E é claro que toda pessoa se estressa, toda pessoa perde um pouquinho a paciência, e isso é muito normal, isso é muito comum. Mas nós que somos adultos temos a responsabilidade de aprender a controlar as nossas ações e as nossas palavras, porque tanto ações quanto palavras matam e machucam, principalmente quando a gente está falando de crianças, porque as crianças são totalmente vulneráveis e dependentes da gente. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa refletir sobre nossas ações, a gente precisa refletir sobre o que a gente fala. A gente vai falhar? Possivelmente. Todo mundo erra, todo mundo falha de alguma forma, mas o melhor da vida não é só acertar ou observar que a gente está errando, é tentar, é se esforçar para acertar, porque a vida é uma eterna batalha. E nessa batalha a gente precisa saber fazer o melhor do que a gente puder e ser a melhor pessoa que a gente puder ser, pelo bem dos nossos filhos. Um beijo enorme, bom, muito maravilhoso estar aqui com vocês, compartilhando esses estudos, compartilhando essas leituras gostosas, né? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte, né? Dá um like aí, como falam os blogueirinhos mais
mais maduros, mais experientes. Comenta aí se você gostou, se não gostou, qual é a sua opinião. E sigamos juntos aqui no canal. Beijo!